E agora chegou a hora de criarmos paredes com materiais e acabamentos. Lembrando que aqui no Revit as paredes não são linhas, elas são realmente paredes virtuais, então nós devemos representá-las de acordo com a realidade, de acordo com o mundo real. Eu vou criar uma parede básica aqui, então comando Wall, eu vou usar esse Wall Architectural. E vou vir aqui em Edit Type. Eu vou arrumar aqui essa vista. Sempre trabalhem com Preview, ainda mais nesse exercício, é essencial. Eu vou duplicar essa parede, eu vou chamá-la de parede externa, 25 centímetros. Ok. E agora eu vou vir aqui em Edit. Eu vou colocar acabamento e também materiais. Eu entro em Edit. Você vai cair nessa tela. Não se assuste porque é bem simples, bem tranquilo entender isso aqui. Eu quero uma parede de 25 centímetros total. O que nós temos aqui? Nós temos algumas colunas que nos dizem a função da parede, o material e a espessura. E também temos aqui o lado externo e interno da parede. Eu vou iniciar colocando mais duas camadas, uma em cima e uma embaixo. É só vir aqui embaixo, inserir e inserir. Vou pegar essa linha número 2 e vou jogar para cima. É só clicar aqui em Up, subiu. E agora essa aqui, vou deixar essa de 20 no meio. Agora essa daqui, número 3, eu vou jogar para baixo. Down, down e down. Pronto. E para enxergar alguma coisa aqui no Preview, eu vou dar uma espessura. Então aqui na primeira camada, 2,5 cm. E nessa de baixo também, 2,5 cm. Ponto 0,25, tá aí. Nós temos a parede em planta. Se eu colocar aqui no Preview a segunda opção, parede em corte. Mas nós não vamos mexer nisso, nesse módulo por enquanto. Vou voltar aqui para a parede de terra. E o que o Revit está me dizendo? Está dizendo que na primeira camada aqui, eu tenho uma parede com função estrutural. Eu não tenho material ainda, ele tem 2,5 cm. Core Boundary é limite do osso. Então, lógico, daqui para cá eu tenho o osso do material, ou alvenaria sem acabamento, e daqui para fora eu tenho acabamento. Então esse aqui é o limite do osso, a linha verde é o Core Boundary. Voltando aqui, primeiro nós temos a primeira camada, no meio aqui a segunda camada, que é a estrutura, né? A parte estrutural, vamos dizer assim, da parede, e aqui nós temos a outra camada, que é a camada de acabamento. Então, acabamento fora, das duas partes, e dentro da parede. E esse Core Boundary nada mais é, vou pôr uma cor verde aqui, do que essa linha. Ele só me diz que nós temos um limite aqui do acabamento. Mais para frente, isso aqui vai fazer sentido para você. Bom, agora eu vou colocar o material na parede externa. Eu vou entrar aqui em Materials, é só clicar na parte em branco e vai aparecer um banner aqui, vai aparecer um botão aqui. Eu clico no botão e vou escolher um material aqui que eu gosto para fazer essa aula, que é esse Masonry Stone. Essa é a primeira vez que você vê aqui a janela de acabamentos. Nós vamos ver mais a fundo isso aqui, mas eu digitei aqui Stone, ele me filtrou todos os materiais chamados Stone, então eu vou escolher esse Masonry Stone. Selecionei e vou dar OK. E aqui dentro, como é que eu sei que é a parte interna e externa? Ele me falou aqui, ó. Então, essa parte de cima é o exterior da parede e essa parte de baixo é a parte interna. Então, no externo eu coloquei esse Masonry Stone e no interno eu vou colocar aqui gesso, por exemplo. Eu vou entrar aqui em materiais, tá pelo nome que é placa de gesso, né? Como se fosse drywall, plasterboard. Esse nome eu posso mudar depois sem nenhum problema, mas por enquanto vamos usar esse aqui, plasterboard, que está nesse template que você recebeu. Ok, na parte externa nós temos uma achura aqui de pedra e dentro nós temos uma achura aqui de gesso, que é uma parede branca com gesso, tá? Só para ilustrar o que é interno e externo. E aqui no meio eu vou colocar um tijolo, então eu vou digitar aqui Block, por exemplo, e vou escolher esse Masonry Concrete Block. Selecionei, ok. Temos aí uma parede com algumas achuras. Eu posso mudar a achura, posso mudar a cor. A gente vai ver isso mais adiante. E função, eu vou dar a função aqui de acabamento 1 e acabamento 1 também. Só para retomar, eu tenho aqui o meu primeiro material, minha primeira camada aqui, é um acabamento, até funciona de acabamento, né? Essa pedra aqui funciona de acabamento.
com material Masonry Stone e com uma espessura de 2,5 cm. E a segunda camada aqui, que eu chamei de terceira aqui na verdade, né? Camada, ela tem a função estrutural com material chamado Concrete Block, espessura de 20. E por último aqui, na parte interna da parede, nós temos o Finish 1, que é a função acabamento, um material gesso e com espessura 2,5. Somando todo mundo aqui, nós temos essa parede de 25. Vou dar OK. OK. Está feita a minha primeira parede. Mas eu não vou trabalhar com ela ainda. Então vou no comando parede mais uma vez. E vou duplicar essa parede. Eu vou lá em Edit Type. Eu quero uma parede agora interna. Então, se eu já fiz essa aqui, que é um pouco mais complicada, essa parede aqui. Na verdade eu comecei pela mais complicada, para você ver que isso aqui é muito fácil. Eu vou duplicar. E vou chamar de parede interna. E vou dar uma espessura de 15 centímetros para ela. Ok. Vou aqui em Edit. Já está meio que feito aí o meu exercício. Então eu vou deixar a parede, eu vou deixar ela com espessura de 15 centímetros e acabamento branco dos dois lados, com esse gesso aqui. Muito fácil. Eu seleciono aqui Plasterboard, dou um Ctrl C, clico lá em cima, Ctrl V no teclado. Ele já me selecionou uma parede de gesso. Lógico, eu poderia vir no material e escolher, mas achei um processo mais demorado. Claro, é só dar Ctrl C, Ctrl V aqui. E agora a espessura. Eu vou colocar aqui 10 centímetros no miolo aqui da parede. Está pronta a nossa parede interna. Então vamos lá. A mesma coisa, aqui eu tenho a camada 1, aqui a outra camada e no meio nosso miolo. Bom, a camada 1 tem função acabamento, material gesso, espessura 2,5. Aqui no meio a estrutura tem função estrutural, né, essa parte aqui do meio. O material é esse bloco de concreto, espessura 10. E por fim, a última camada, função acabamento, mesmo material de gesso. E aqui a espessura. Sobre essa função aqui, você vai aprender mais na aula de piscina. Eu vou falar sobre a função disso aqui. Não se preocupe, que é bem fácil entender. Isso aqui tem a ver com força, tá? Com peso gráfico também. Não é bem peso gráfico, mas tem a ver com qual o material que vai sobrepor o outro. Você vai entender isso mais para frente. Vou dar OK. OK. Tenho aí duas paredes prontas. Eu vou lá em 3D. Vou fazer aqui. Vou pegar essa parede externa. Vou dar -1 aqui. Fiz uma parede. Vou pegar agora a parede interna. E vou criar outra parede. E vou dar um shade lá embaixo. É só digitar SD. Tá aí. Bom. Mas para enxergar mesmo a parede, eu vou colocar no modo realista. Pronto. Olha aí. Então uma parede externa e a outra interna. Essa aqui eu tenho as duas faces brancas, como se fossem as paredes internas aqui de modificação. E aquela, a parede externa, onde eu tenho o exterior com pedra e o interior, essa parte branca. Vou aqui em planta agora. Vamos lá. Planta do térreo. Eu quero que apareça aqui os acabamentos. É muito fácil. Eu venho aqui agora, um comando novo para você, que é esse Detail Level. Então nós temos 3 níveis de detalhe. Eu vou colocar no nível melhor aqui, Fine. Ele já me deu ali a achura da parede. Se eu colocar em 1 para 50, fica um pouco melhor de enxergar. Vou colocar na 1 para 20, melhor ainda. Vai depender muito da escala que você vai trabalhar para você definir algumas achuras, mas só para você entender que nós temos agora aqui vou fazer uma parede aqui. A partir de agora vamos trabalhar com acabamento. Você vai entender a importância disso quando fizermos o corte daqui a pouco. E também para trabalharmos com estrutura. Vou apagar. E vou falar mais um pouco de paredes. Vou colocar aqui na escala para 50. E vou fazer uma parede externa aqui. Deixa eu mexer aqui, ó. Parede. Vou escolher uma parede externa. Opa, uma parede externa. E eu vou falar, eu quero a base no térreo e o topo eu quero no primeiro pavimento. Vou desenhar duas paredes. A primeira em sentido horário e a segunda em sentido anti-horário. Vou deixar as duas com a mesma dimensão. Essa aqui vou deixar 2 metros por 2 metros interno e aqui é a mesma coisa. 2
por 2. Eu quero que você veja rapidamente aqui e me diga qual a diferença entre uma e outra. Aparentemente nenhuma. Mas se eu vier aqui em 3D, elas são bem diferentes. Porque, por padrão, nós desenhamos aqui em sentido horário. E o que é externo, ele deixa para fora e interno para dentro. Nós temos uma lógica aqui no Revit. Por isso que eu desenhei uma no sentido horário e outra no sentido anti-horário. Mas para alterar isso é muito simples. Vou dar aqui um WTZA, Windows Tiles Zoom All. Vou deixar aqui mais ou menos. Vou apagar essa outra parede. Deixa eu ver onde estou aqui. Pronto. Vou virar assim, ó. E para inverter, é muito simples. Eu quero inverter essa aqui que está errada. Então, para inverter isso aqui, eu deixei, nesse caso, eu deixei acabamento externo para dentro e interno para fora. Para mudar é muito simples. Eu seleciono a parede e venho nessa setinha. Lembra que eu falei? Seta de inversão. Cliquei, inverti. Olha lá, está feito. Selecionei aqui, inverti, selecionei lá, inverti. Opa, inverti e por último, inverti. Está pronto. Eu tenho aqui as paredes corretas. E outra coisa, eu posso também inverter só com barra de espaço. Seleciono aqui, barra de espaço, inverti. Pego essa parede, barra de espaço, inverti. Igual o comando porta. Só barra de espaço, seleciono o elemento, barra de espaço, ele inverte aqui automaticamente. Por enquanto eu não vou alterar as achuras aqui do material, mas fique tranquilo que nesse treinamento você vai ver isso com certeza. Alterar cores, achuras, também acabamentos. Vou apagar essas paredes aqui. Vou maximizar aqui para o térreo e vou começar a trabalhar. Deixei nenhum para 50. E agora eu vou desenhar aqui o nosso prédio.